Setor primário na composição do PIB. Um dos principais índices para medir a força econômica de um país é o Produto Interno Bruto, PIB, ou seja, é a soma de todos os valores adquiridos por um país por um determinado tempo. Então, toda a riqueza produzida pelo país vai estar ali dentro do PIB, vai ser retratado pelo PIB. O Brasil, em 2019, apresentou um PIB de 1,9 trilhão de dólares. Pessoal, o PIB de 2019 do Brasil, ele foi mais baixo que de alguns anos anteriores, né? Já apresentou um PIB mais elevado, mas como o nosso país está passando por um processo de crise, então ele veio aí com esse número de 1,9 trilhão de dólares. Porém, o Brasil se enquadra, então, na nona economia do planeta. Nona, gente, nós temos quase 200 países no mundo. Ser a nona economia no que se trata de PIB, de valor de PIB, é muito bom. Por exemplo, o Brasil vai ficar atrás aí dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, da Índia, do Reino Unido, da França e da Itália, né? Ficando até mesmo à frente do Canadá. O Canadá vai vir no 10º lugar com 1,8 trilhão de dólares. Porém, gente, tem que ter aí bastante critério, né? E ter cuidado ao analisar o PIB, né? Nós não podemos simplesmente pegar o valor do PIB de um determinado país, a posição em que ele se encontra e falar que o país tem boas condições, que é muito bom, como eu mesma falei aqui na hora que eu iniciei. Então tem que ter esse cuidado, porque para analisar a real forma em que vive o país e a população daquele país, tem que fazer o cruzamento de uma série de outros dados, né? Dados econômicos, dados sociais, entre outros. Por exemplo, nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra para a gente aí o desenvolvimento de cada país do mundo. Então aí, pessoal, juntamente com o PIB, a gente tem que analisar outros critérios, né? Como, por exemplo, o IDH. O IDH vem trazendo para a gente aí a análise da taxa de escolaridade, a renda per capita e a expectativa de vida da população de determinado lugar. Já sabemos que o IDH ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor as condições de vida daquele determinado lugar. Quanto mais próximo de 0, pior. O Brasil apresenta o IDH cerca de 7,5 mais ou menos. Se encontra aí na classificação de elevado. Aí se a gente for analisar como vive a população do Brasil hoje e pegar esse IDH elevado, vai ter uma discrepância, né? Vai ter uma grande diferença. Como eu me encontro em um país em que é classificado como elevado, se eu tenho tantos problemas sociais. Então é justamente isso que leva ao IDH a não medir aí tão efetivamente as reais condições em que vive a população de um lugar. Nós temos um outro índice também, que ele vai mostrar melhor a realidade do Brasil, por exemplo, que é o índice de Gini. O índice de Gini, ele vai ser um índice que vai medir a concentração de renda de um determinado país. Ele também vai de 0 a 1, porém vai ter uma diferença. Quanto mais próximo de 1, pior as condições do país. Quanto mais próximo de 0, menor as desigualdades aí apontadas dentro daquele território. Dos cerca de 200 países que nós temos no mundo, gente, o Brasil vai se encontrar mais ou menos aí na 10ª posição do índice de Gini. O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo. Ou seja, a gente tem uma grande concentração de renda na mão de poucas pessoas. Então, de nada vale a gente ter um PIB tão elevado, ser o 9º país aí que se encontra na classificação dos PIBs e ter condições da população tão ruins. Então, nós temos aí essa discrepância, essa diferença, né, que precisa ser corrigida. Tanto se a gente for olhar aí a forma de regionalizar o mundo, de classificar o mundo, o Brasil vai ser um país subdesenvolvido, né? Ou melhor, na nova categoria, um país emergente, um país em desenvolvimento, né? Se a gente tivesse uma melhor distribuição,
poderíamos estar enquadrados aí em um país desenvolvido. Setores da economia. Nós vamos ter aí, pessoal, 3 setores da economia: o setor primário, secundário e terciário. O setor primário vai ser aquele que se relaciona com atividades primárias, né? Atividades agrícolas e pecuária e extrativismo. O setor secundário vai ser aquele que se enquadra às indústrias. E o setor terciário serão aí, então, o comércio e as prestações de serviços. Desses 3 setores, nós vamos ter aí um certo volume de pessoas que se enquadram em cada um deles, né? Vocês podem até analisar na casa de vocês em qual setor da economia os seus pais trabalham. No primário, no secundário ou no terciário, né? Aí nós vamos fazer essa análise e vamos ver aí onde se encontra a maior parte da PEA brasileira. PEA, gente, se refere à população economicamente ativa. O que seria essa população economicamente ativa? São aquelas pessoas ali, né, que se encontram em idade de trabalhar, realizando alguma função ou em busca de algum emprego. Dentro da PEA aí, nós vamos ter aí a PIA, que é a população em idade ativa, que são as pessoas que estão aí em fase de trabalhar, em idade de trabalhar. Serão excluídos aí da PIA, então, as crianças e os idosos, que já são aí aposentados. O que a gente vai analisar? No setor primário, vai depender do tipo do país, né? Quanto menos desenvolvido o país, maior será a participação do setor primário no PIB, na economia daquele país. Nós teremos aí, então, uma grande participação desses produtos primários nessa balança aí comercial desse país. E teremos também um grande volume de pessoas trabalhando no setor primário, se o país for menos desenvolvido, né? Nós vamos ver aí que estão, como os Estados Unidos, por exemplo, os produtos primários, a agricultura, por exemplo, vai compor aí também uma grande parte do PIB do país, porém, praticamente o número de pessoas que trabalham nesse setor é muito baixo. Agora, o que vai levar a isso? O que vai levar a essa pouca quantidade de pessoas empregadas no setor primário de um país para outro? Vai ser o nível de tecnologia empregado no processo de produção, que nós já vimos lá atrás, né? Todas as práticas como que funcionam. Então, nós vamos ter países que os produtos primários compõem em grande parte o PIB e que vai ter um grande volume de pessoas. Vamos já ter outro grupo de países que os produtos primários também compõem bastante o PIB, porém com reduzido número de pessoas. E vamos ter países que os produtos primários, que o setor primário, pouco vão aí representar dentro da economia do PIB desse país, porque não é um mercado forte daquele país. Lembrando, gente, que produtos primários são produtos baratos na balança comercial, né? Então, os países mais desenvolvidos, eles não investem aí tanto nesses produtos primários. Eles preferem comprar, né, dos países pobres, já que os preços são tão baixos. Mas, Fabiane, por que os Estados Unidos produzem tanto? Gente, como os Estados Unidos têm tanta tecnologia, ele consegue produzir tanto, produz de forma intensiva, né? E o emprego de muita tecnologia e de novas técnicas possibilitaram os Estados Unidos ser um grande produtor, sem mesmo ele querer, né? Ele produz que dá para abastecer todo o seu mercado e como ele produz tanto, sobra para ser aí exportado, comercializado. Setor secundário da economia. Se tratando do setor secundário, gente, que é o que diz respeito a indústrias, nós vamos ter então, nós tivemos um período, né, que passamos aí de grande quantidade de pessoas vindo do setor primário em direção para o setor secundário. Nós vamos ter grupos de países que se industrializaram lá no século XVIII, lembrando que a Inglaterra começou seu processo de industrialização em 1750, né, no século XVIII. Uma outra grande parte dos países desenvolvidos industrializaram no século XIX
E os países mais pobres e os países emergentes, como o Brasil, se industrializaram apenas no século XX, né, em meados do século XX. O Brasil foi mais ou menos em 1960, lá no governo de Juscelino Kubitschek. Então, com isso, nós vamos ter uma industrialização tardia. E nesse período de industrialização, a gente se vê aí grande parte da população saindo do setor primário e migrando em direção ao setor secundário. Agora, Fabiana, quais foram os motivos que levaram a isso? Por que essas pessoas não ficaram lá no setor primário? Por que elas migraram para um novo setor? Nós vamos ter dois importantes fatores, gente. Dois principais fatores. Primeiramente, que as indústrias estavam precisando aí de uma certa mão de obra, né? Uma quantidade de pessoas para ali exercerem a função nas indústrias. Lembrando que nesse primeiro momento, as máquinas que eram utilizadas nas indústrias, elas auxiliavam no processo de produção. Elas não faziam todo o processo igual acontece hoje em alguns ramos industriais. Então, naquele primeiro momento, precisava-se de grande quantidade de pessoas, né, para estarem ali executando essas funções. E tivemos, simultâneo a isso, a utilização de máquinas no campo. Então, o campo passou a utilizar cada vez máquinas que vinham lá das cidades, né, das indústrias que eram fabricadas e investidas e sendo utilizadas no campo, causando então o que nós já vimos, o êxodo rural, que era a saída dessas pessoas do campo em direção à cidade. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos aí um casamento perfeito, que era o êxodo rural, muitas pessoas saindo do campo, um desemprego, e as indústrias simultaneamente lá nas cidades, né, precisando dessa mão de obra. Então, o que nós vamos ter? Uma grande parcela dessa mão de obra aí que estava nesse processo de êxodo rural, foram então absorvidas pelas indústrias. O setor terciário é o que mais cresce na atualidade, em geração de renda e riqueza, e em concentração de trabalhadores. Esse fenômeno diretamente associado à diminuição da geração de emprego no setor primário e nas indústrias, em virtude da crescente automação, denomina-se terciarização da economia. Trata-se de um desafio para a economia global, pois em muitos países o setor terciário não tem condições de absorver essa demanda, nem de gerar tantos empregos quanto seria necessário. Esse é um dos principais fatores que contribuem para o desemprego estrutural. O desemprego estrutural leva a uma expansão da economia informal. A economia informal envolve as ocupações que, por não serem formalmente registradas na carteira de trabalho do empregado, não resultam em contribuição fiscal, tampouco garante os direitos trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário e contribuição para a previdência social. Nas cidades, abrange trabalhos de camelôs, vendedores ambulantes, artistas de rua, guardadores de carro, entre outros. A economia informal engrossa o contingente de trabalhadores do terciário nos países de economia central e, sobretudo, nas economias periféricas. Desemprego estrutural e conjuntural. O desemprego estrutural é aquele gerado pela introdução de novas tecnologias ou de sistemas e processos voltados para a redução de custos. Estes novos elementos afetam os setores da economia de um país, assim como a indústria, comércio e serviço, causando demissão, geralmente em grande quantidade. Enquanto o desemprego estrutural é causado pela adoção de novas tecnologias e processos, o conjuntural é gerado por crises econômicas internas ou externas.
Crises econômicas geralmente diminuem o consumo, as exportações, a produção e, por consequência de tudo isso, aumenta o desemprego. Quando a economia de um país se recupera após o fim de uma crise, o desemprego conjuntural tende a diminuir. No caso do desemprego estrutural, as vagas de emprego fechadas naquelas funções não são mais retomadas.